Que a alegria do Espírito esteja enchendo todos os que estão em Cristo Jesus. A coisa mais importante para cada um de nós com significado espiritual profundo e central nas Escrituras é o casamento. Casamento é algo sério diante de Deus e cada um de nós precisamos de compreender seu significado e uma maneira de todos nós sermos felizes no casamento. O relacionamento é algo que exige, primeiramente, fé, e pela fé chegar ao conhecimento da realidade espiritual para haver uma unidade. Uma unidade tremenda, uma unidade espiritual. No livro de Efésios, nós temos a descrição do casamento cristão e a igreja, pois ele tece um paralelo, o Espírito Santo tece um paralelo entre a igreja e Cristo, o marido e a mulher. Logo, o casamento é a figura, é a realidade de um relacionamento espiritual. Por isso, tanto o adultério quanto a fornicação e a prostituição são pecados cometidos contra o corpo e muito sérios diante de Deus. Mas como nós sermos felizes estando unidos em matrimônio? Efésios capítulo 5, versículo 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Temos o marido como cabeça e temos a mulher como o corpo. Esta é a figura espiritual. O marido é o cabeça e a mulher é o corpo. E há uma unidade, como uma só carne. Por isto, ele começa dizendo que as mulheres sejam submissas. Aqui são as mulheres. Pois as mulheres tipificam todos os que creem e que devem ser submissos a Cristo. Pois a mulher é figura do corpo e nós somos membros do corpo. Então nós somos membros do corpo da mulher. Mas vejamos. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Na prática, para termos harmonia entre marido e mulher, a esposa cristã confia que o marido é como Cristo. E assim, ela submete a ele. Não é uma submissão como se fosse algo menor ou estivesse debaixo de algo e que a oprimisse ou sufocasse. Mas submissão fala de missão debaixo de autoridade. Submissão. Missão debaixo de autoridade. É a mesma missão da igreja. Nós, a igreja, temos uma missão debaixo da autoridade de Cristo, que é o cabeça. Essa é a realidade espiritual da igreja. Por isto, o versículo 22 diz que as mulheres sejam submissas ao próprio marido como ao Senhor. Então,
As mulheres devem ver Cristo no marido. O marido deve ver a igreja na mulher. E os dois são um só corpo. Por que deve ser submissa como ao Senhor? Ele explica no versículo 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, assim como Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Por isso que quando as igrejas se dividem, elas estão cometendo algo espiritual chamado de prostituição, pois estão tendo outros cabeças, outras mentes, outros espíritos, outras doutrinas. Elas não estão debaixo da autoridade de Cristo. Perdem o encabeçamento. Isto é chamado de prostituição, pois a esposa traiu o marido, que é Cristo, e entrou debaixo de outra autoridade que não é Cristo. Por isso se dividiu. Por isso o pecado da divisão é muito grande. Então, veja que ele prossegue explicando no versículo 24. Após dizer que Cristo é o Salvador do corpo. Por isso é que Cristo tem direito de ter autoridade sobre nós que somos a igreja, porque Ele é o nosso Salvador. Só Ele tem direito de ter autoridade sobre você, porque foi Ele que te salvou. Versículo 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. As mulheres cristãs que não compreenderam a missão que tem como figura da igreja, que é pregar o evangelho e manifestar a vida do marido, que é Cristo, ela pode manifestar sua carne e andar segundo a carne e requerer andar pela sua própria cabeça. Isto faz do casamento uma luta, uma guerra, porque não há unidade. Então, é nisto que começa todo tipo de aborrecimento, e ao invés de ter alegria e felicidade, ela sai da missão. Qual missão? Expressar a vida de Cristo, do marido. Então ele diz que, no versículo 25, a maneira de se alcançar a felicidade completa no casamento. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então, o marido tem que se entregar pela mulher. O que é mais difícil? É ser o marido ou ser a mulher? É ser o marido, porque o marido tem que ser como Cristo, ele tem que sacrificar a vida dele pela esposa. Os maridos que não sacrificam a vida deles pela esposa, eles acabam traindo a esposa, enganando a esposa, aborrecendo a esposa por quererem andar segundo a sua própria carne a si mesmo. Ele prossegue. Versículo 26. Assim como Cristo amou a igreja, a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então nós só podemos ser a noiva ou esposa de Cristo se nós formos lavados pela palavra. A água que lava a igreja, que lava o cristão, é a palavra de Jesus Cristo, é a palavra do marido. Por isto é que as igrejas que se prostituem andam na palavra de outros maridos, estão sob a autoridade de outros espíritos, de outros homens, de outras pessoas. É por isso que são mulheres diferentes. Não são noiva. Elas não têm Cristo como marido. Elas não estão debaixo da autoridade. E não há como serem lavadas pela palavra, porque a palavra que é dada e é
manifestada em suas reuniões é a palavra do homem. Fazem o que o homem diz, não o que Cristo diz. Então, elas não podem ser sem mancha, sem mácula, não pode ser igreja gloriosa. E quando chegamos nesses lugares em que há prostituição espiritual, não há igreja gloriosa. Nós vemos a carne fazendo as coisas para Deus. Não é como uma mulher que recebe o marido, recebe outro espírito. Elas não receberam o entregar de Cristo, o Cristo que dá a vida pela igreja. Elas receberam um outro espírito. Estão tentando fazer as coisas para agradar a Deus, seja louvando, orando ou cantando, ou qualquer outro serviço segundo a carne. No versículo 28, assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Logo, quando o marido se erra, se ele transgride, se peca, ele está pecando contra si mesmo, porque o seu corpo, o corpo da sua esposa é o seu corpo. Assim como a igreja é o corpo de Cristo. Se alguém tocar a igreja verdadeira, está tocando em Cristo, porque a igreja é a esposa do Cordeiro. Assim como quem toca a esposa do marido, está tocando no marido, porque ela é o corpo dele. Isto é um mistério e uma realidade profunda e verdadeira. Versículo 29. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Logo, nós que somos membros do corpo, somos cuidados por Cristo. Nós somos cuidados e alimentados pelo próprio Cristo. As igrejas que não são alimentadas e cuidadas pelo próprio Cristo estão recebendo e têm maridos diferentes. É aí que surgiu a grande Babilônia, é a grande prostituta. É o conjunto de igrejas que receberam outro espírito. Não é a noiva. Não é a esposa. Versículo 31. Eis porque deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher. Se tornarão os dois uma só carne. Aqui não se trata de cerimônia religiosa, mas se trata do ato de unidade entre o homem e a mulher. O homem deixa a sua casa, se une à sua mulher e constitui uma nova família. E os dois se tornam uma só carne. Então, quando Deus olha o marido e a mulher, ele vê só uma pessoa. Assim como Deus olha a igreja de Cristo e vê só uma pessoa. Isto é tremendo. Isto é maravilhoso. Porque os crentes hoje não têm a experiência de ter Jesus como marido. É porque estão ouvindo outra pessoa, estão aprendendo outra doutrina, estão aprendendo outras coisas, outros ensinamentos, estão distraídos. Não tem realidade nenhuma. Aí o versículo 32 diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. Então, como nós podemos ser felizes no casamento? Conhecendo o grande mistério a respeito de Cristo e a igreja. Se você é casado, para você ser feliz, você precisa de conhecer o grande mistério. Você que crê no Senhor, que crê em Deus. Os que não creem, eles vão viver o casamento de qualquer maneira. Do jeito que eles quiserem, segundo eles mesmos. Eles vão decidir tudo segundo eles mesmos. Mas nós, os que cremos, nós devemos conhecer o grande mistério. Cristo e a igreja. Note que ele diz o grande mistério depois de explicar a unidade do marido e da mulher em uma só carne. Esta é a unidade da igreja. É uma comunhão. Nós nos tornamos uma unidade com Cristo. Se alguém vier até nós, nós somos o corpo. Nós vamos manifestar o marido, porque nós estamos submissos a ele. Este é o mistério. E que poucos compreendem. Nós, a igreja, somos o corpo, somos a mulher. E Cristo é o marido. Isto é maravilhoso. Isto é glorioso.
Isto é o verdadeiro. Portanto, procure compreender este grande mistério. A igreja não é este negócio que nós estamos vendo por aí. Alguns constroem um prédio, outros fazem uma doutrina, outros um estatuto, constituem uma empresa, ou seja o que for. Isto não é a igreja. Leiam Efésios capítulo 5, versículo 32 e diz: grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. O próprio Cristo e a igreja é um mistério. O mistério significa precisamos de algo para ser revelado. Precisamos de algo para compreendermos, para vermos, para tocarmos. Precisamos do Espírito Santo para sermos a igreja. Que todos fiquem na paz do Senhor. E que, Pai, que nós sejamos felizes no nosso casamento. Percebamos o que Deus quis com a nossa criação e o casamento. O que Deus quis? Deus quis que tivesse aqui na terra uma figura exata de algo que acontece na eternidade, que é a igreja, e que nós vamos viver a vida eterna como esposa e marido, com Deus, com Cristo. Esta é a verdade, e é isto que o Espírito Santo ensina. Por isto, o Espírito e a noiva, é como está escrito em Apocalipse, o Espírito e a noiva dizem: vem, ora vem, Senhor Jesus. Amém.